Bom dia, eu sou Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Eu espero que você esteja bem e já pronto para ter um tempo devocional com um mentor, meu mentor, um dos meus mentores, Oswald Chambers. Esse homem de Deus faleceu no início do século passado e deixou um legado de sabedoria e clareza e inspiração que tem me ajudado muito desde 1974, quando alguém me presenteou com o livro devocional dele, Tudo para Ele. Eu espero que você adquira uma cópia desse livro pelo amazon.com.br e você tenha na sua biblioteca ou no seu e-book, o lugar que você guarda e-book, e possa andar junto com a gente. Estamos lendo a leitura que na maneira que ele organizou, a esposa dele organizou a devocional, é para dia 12 de janeiro. É claro que não é 12 de janeiro hoje. Estamos lendo como esse exercício devocional juntos. E o título dessa leitura é: Você já esteve a sós com Deus? Você já esteve a sós com Deus? E o versículo que ele cita é Marcos 4:34. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Aí vem a pergunta: você já teve um encontro a sós com Jesus, com Deus? Ele já chamou você para uma conversa a respeito de você? Se você é um discípulo há algum tempo, eu acho que você já passou por isso, mas vai passar mais vezes pela experiência de ficar face a face com a realidade de quem você é perante Jesus. Vamos ler juntos então e vamos ouvir esse homem de Deus para ele desafiar os nossos pensamentos. Nosso momento a sós com ele. Jesus não nos chama à parte para explicar todos os detalhes o tempo todo. Ele nos esclarece sobre assuntos que estamos preparados para compreender. A vida de muitas pessoas são exemplos para nós, mas Deus pede que examinemos as nossas próprias almas. Esse é um trabalho demorado, tão lento e cuidadoso que Deus leva uma eternidade para fazer um homem ou uma mulher estar de acordo com o seu propósito. Somente podemos ser usados por Deus depois de permitirmos a Ele nos revelar as áreas profundas e escondidas do nosso próprio caráter. É assustador como somos ignorantes sobre nós mesmos. Nem mesmo conseguimos perceber o quanto de inveja, preguiça ou orgulho está dentro de nós. Quando expressamos esses sentimentos, mas Jesus nos revelará tudo o que temos mantido oculto em nossa alma antes da sua graça começar a agir. Quantos de nós já aprendemos a olhar para o nosso interior com coragem? Temos que nos libertar da ideia de que já nos compreendemos. Esse é sempre o mais renitente aspecto do nosso orgulho a ser desfeito. O único que verdadeiramente nos entende é Deus. Deixa eu ler de novo. O único que verdadeiramente nos entende é Deus. A maior das maldições que acomete nossa vida espiritual é o orgulho. Se em algum momento já tivemos um vislumbre sobre o que somos diante dos olhos de Deus, jamais diremos: sou tão indigno. Compreenderemos que nem é necessário dizer isso. Contudo, enquanto houver qualquer dúvida que somos indignos, Deus continuará aproximando-se
de nós até estarmos a sós com Ele. Se houver qualquer elemento de orgulho ou vaidade remanescente, Jesus não pode nos ensinar. Ele permitirá que experimentemos o quebrantamento de nossos corações ou a decepção que sentimos quando o nosso orgulho intelectual é ferido. Ele revelará inúmeras afeições por pessoas ou desejos equivocados, alguns sobre os quais jamais pensaríamos se ele não nos tivesse chamado à parte. Muitas coisas nos são mostradas, com frequência, sem nenhum resultado. Contudo, quando Deus nos chamar à parte, tudo ficará claro. Que bom que em 1974 alguém me presenteou com esse livro, porque eu não entendi as profundezas da minha vida interior e a minha capacidade de viver mentiras, manifestar orgulho, defender os meus direitos. Tem levado todos esses anos, Deus, cuidadosamente e cheio de graça, me revelar a minha própria capacidade de impedir o fluir do amor e não ser útil nas mãos de Deus. Esse processo de ter a coragem que Deus nos dá para entrar na luz não é fácil viver. Porque todos nós gostaríamos de chegar onde não é mais nem necessário olhar para dentro, porque está tudo perfeito aqui dentro. Eu, pelo menos, não tenho chegado nisso. Não sei quanto tempo vai, na realidade, Deus trabalhar Carlos McCord, para que eu possa manifestar a glória dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, e durante toda a eternidade. Não sei. É além da minha compreensão. Mas eu caminho. Eu estou nesse caminho e é muito estreito. Ouçam essas palavras de capítulo 3 de João, quando Jesus fala. Ele fala assim. Deixa eu ver aqui o versículo que eu quero. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, anote aqui. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aí é o discipulado mesmo. Deus leva a gente a sós e Ele nos revela onde ainda estamos resistindo à sua vontade e escondendo de nós mesmos as condições das nossas almas. Mas essa luz não é para condenar. Essa luz é para purificar. E você tem que voluntariamente ir com Deus quando Ele chama você à parte e quer falar com você individualmente, pessoalmente. Ele conhece seu nome e Ele chama você para Ele revelar um pouco mais das mudanças que Ele pretende fazer na sua vida e que somente Ele pode fazer, porque o amor perfeito expulsa o medo. Então, quando você está mais e mais em relacionamento com Cristo, você entra na luz e peça para Ele sondar, iluminar,
corrigir. E você, na graça plena de Deus, ouve a verdade a respeito de você. Você lembra que quando a Bíblia fala que Jesus veio ao mundo, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de graça e verdade. Esse é o processo, gente. Graça. Você tem que viver nessa convicção que Deus não é contra você. Ele é a favor de você, mas Ele vai falar a verdade a respeito de você. A coisa mais importante é a gente conhecer a nossa capacidade de ofender Deus sem a gente perceber que estamos ofendendo Deus. Ele tem que desvendar para nós a realidade da nossa vida interior, porque Ele quer fazer a luz dele entrar em nós de uma maneira tão clara e tão forte que a gente percebe junto com ele o próximo passo na nossa formação espiritual. Porque a verdade é a verdade e precisamos ouvir a verdade. Mas ele tem muita paciência com a gente, mas a gente tem que entrar na luz para ver a verdade. Que Deus te abençoe. Se Deus agenda para você um momento a sós com Ele hoje, não tenha medo. As intenções dele é a sua cura e sua santificação. Permaneça nele e ele vai te livrar de mentiras e de coisas que atrapalham o amor e o fluir do amor. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.